aí no grupo, porque assim, eu falei, acho que foi na sexta-feira com os representantes, e não sei se o Maurício passou para vocês, mas eu acho que pode ser que ele não tenha passado, porque eu falei assim, ó, pessoal de quinto, sexto, sétimo, oitavo, né? Mas eu fiquei pensando, por que não mandar o de vocês? Porque eles não vão chamar agora, eles vão chamar no ano que vem, e aí no ano que vem vocês estão no quinto, né? Então, eu acho que se há interesse de vocês, não custa nada a gente mandar, tá? Aí faz assim, Arielle, manda lá no grupo, no final da aula, aí eu pego o nome seu, acho que a Verônica vai querer também, Verônica? Quero sim, Pro. Ah, então tá bom. Aí, pelo menos, se vocês não tiverem mais nenhum nome, eu pego já o de vocês duas. Eu tô pedindo para os alunos e-mail, telefone e o nome completo. Ok. Eu preciso mandar isso ainda hoje para a mulher. Obrigada. Imagina. Deixa eu botar aqui os slides. Vocês estão vendo os slides de novo, né? Eu não tô não. Vocês não carregou? Deixa eu fechar aqui. Sim, foi. Foi? Ai, Jesus. Né? Então, a gente estava falando aí do Piaget, né? A partir do... O Piaget, ele fala do desenvolvimento intelectual, ela se dá através do processo de assimilação e acomodação. O processo de assimilação é onde a criança conhece, é onde ela assimila, onde ela tem exemplos, onde ela cria situações, né? E através do brincar, é o ato de brincar que traz essa possibilidade para a criança. Pessoal, e aí assim, quanto maior, né? Vamos pensar nesse período de infância da criança, quanto mais possibilidades ela tem de brincar sozinha, brincar em grupo, mas que ela tem essas brincadeiras, ela tem essa possibilidade de interação e de brincar e de imaginar, né? E o faz de conta, ou seja, lá no bebezinho, quando ela é bebezinho, que ela tem os jogos de repetição, onde ela joga uma bolinha no chão, onde ela, né, mexe no móvel, né? São atividades que cabe aos pais, cabe aos responsáveis, ou seja, numa escola de educação infantil, aos professores também, possibilitar oportunidades para essa criança brincar. Porque quanto mais essa criança brinca, quanto mais ela tem a possibilidade de ter brincadeiras de qualidade, ela melhor vai se desenvolver. Tanto intelectualmente, emocionalmente, né? Profissionalmente também, porque ela vai ser um adulto que vai conseguir conviver melhor com o outro, que vai ter vai saber perder, vai ter momentos que ela vai perder, vai ter momentos que ela vai ganhar. Né? Então, as crianças, elas precisam ter momentos de brincar que sejam momentos de qualidade. A gente precisa proporcionar isso para as nossas crianças. Piaget, ele fala dessa importância, que é no brincar, né? Que ela tem essa aprendizagem toda, e a gente não pode privar nossas crianças disso. Fora aqui, pessoal, o brincar, ele é um direito da criança. A partir do momento que, por exemplo, uma escola, né, de educação infantil, onde ela tem aí brinquedos, né, no parquinho, onde nem todas as crianças vão conseguir brincar. Vamos supor que sejam aí, seja um escorregador muito alto, um balanço também muito alto, onde as criancinhas, só as maiores aí, 4, 5 anos, vão conseguir brincar, e as menores não. E eu não ter nada adaptado para essas crianças, eu não ter nada para esses bebês, né? Então, o que acontece? Essa instituição de ensino, ela está tirando um direito básico daquele cidadão, que é brincar. Então, hoje a gente vê o brincar como um direito. A criança não pode ter isso tirado dela, né? Então, a gente vai aí ferir os direitos desse cidadão. Visto que hoje o brincar, ele é visto, né, como algo de extrema importância na infância. Então, a partir do momento que a escola, que os pais não proporcionam essa possibilidade de brincar, seja sozinho, seja com os pais, seja com outras crianças, seja na escola, no ambiente familiar, né? Eu tô tirando o direito dela, eu tô tirando o direito da criança se desenvolver.
né? Então, a gente tem que pensar muito sério quanto a isso, né? Do ato de brincar, do quanto ele é importante. O Piaget fala, então, falava, né? Então, que a criança, ela tem toda a questão biológica, que sim, interfere, né, no desenvolvimento intelectual dela, mas tem a mediação do outro, tem a questão do brincar, né? Tem a assimilação e acomodação de toda essa aprendizagem, né, que se dá através do ato de brincar, tá? Então, o biológico conta, sim, ele tem sua parte aí de importância, mas o brincar e o mediar esse brincar também é essencial no desenvolvimento da criança, tá? E aí, o Piaget, ele fala sobre jogos, né? Então, para Piaget, as atividades lúdicas, deixa eu pegar minha canetinha aqui, são manifestadas, então, pelos jogos, né? E ele divide os jogos, então, em 3 grandes formas, né? E cada uma dessas formas vai conforme a fase a qual essa criança está, né? Na sua fase de desenvolvimento, conforme a sua idade, tá? Ela vai estar, esse tipo de jogo, né? Essa forma de jogo, ela vai estar presente na criança conforme o seu desenvolver. E o lúdico, então, é manifestado pelos jogos, que frequentemente têm sido definidos como uma atividade, tá? Com fim em si mesma. Né? Então, o que a gente define como jogo, né, no lúdico, nas atividades lúdicas, são as atividades que a criança tem a possibilidade de desenvolver. São as atividades a qual o educador dá a possibilidade aí dessa criança praticar, né? Então, conforme Piaget, são 3, né? Jogo de exercício. Exercício porque é algo repetitivo. É logo na primeira fase, né? Quando a criança tem de 0 a 2 anos, onde ela repete, onde ela imita gestos, onde ela joga repetidamente algum objeto no chão, onde ela bate, onde ela mexe o pezinho. Então, é esse jogo de exercício, né? É assim que a criança, né? Que o bebê, ele vai aprendendo a viver, a se desenvolver intelectualmente. É através do jogo do exercício, que é da repetição. Eu tenho o jogo simbólico, tá? Onde a criança cria, onde ela imagina, onde ela sonha, né? Onde ela interpreta. E também o jogo de regras. O jogo de regras aí são para crianças maiores, onde ela vai ter a possibilidade de trabalhar aí jogos onde existem determinadas regras a serem seguidas, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas formas básicas dos jogos. A primeira, então, é esse jogo do exercício. Ela pode ser observada, segundo Piaget, né, do 0 aos 2. Então, é bebê ainda, né, do 0 aos 2 anos. Se eu for pensar ali na educação infantil, ele está no maternal, né, uma criancinha do maternal. Diretamente ligada aos movimentos e às percepções, tá? Então, ó, quando eu falo no jogo do exercício, eu estou falando nos movimentos que a criança constantemente aprende, né, com o seu desenvolvimento motor, com o seu desenvolvimento biológico, e ela vai repetindo. É através do mexer, do tocar, do apertar alguma coisa com as mãozinhas, de bater o pezinho no mobile, né, mexer alguma coisa que a criança vai aprendendo, ela vai sentindo o mundo. Então, é através desses movimentos e percepções que a criança explora o ambiente e os objetos, repetindo, né, constantemente a nova ação adquirida. Esse jogo de exercício, gente, a palavra-chave dele é essa repetição, tá? São movimentos repetitivos. E é através dessas repetições de ações que a criança vai tendo que ela vai aprendendo, que ela vai se desenvolvendo, tá? Porém, a repetição, ela é uma atividade, gente, que reaparece, então, em diferentes fases do desenvolvimento, tá? É algo a qual a gente tem muito, muito presente do 0 aos 2 anos, que é onde a criança pratica somente esse jogo de exercício, que é aquele jogo onde, conforme a sua convivência, conforme o que as pessoas proporcionam, né, dão de possibilidade dessa criança se movimentar, brincar, tocar, sentir, né, ela vai tendo essa repetição e essa aprendizagem. Só, porém, né, esse movimento é de repetição, esse jogo de exercício, ele vai se repetindo em outras fases da nossa vida, até na fase adulta, né? Então, ó, aqui eu tô falando de crianças de 0 a 2 anos, em onde elas têm essa questão da repetição, né, de ter movimentos repetitivos, ações repetitivas, né, onde elas vão aprendendo a falar, elas têm as primeiras palavras, elas falam constantemente, as primeiras ações, brincadeiras, é tudo muito repetido, né, e é essa forma que a criança de 0 a 2 anos aprende,
A criança de 5 ou 6 anos pode ter essa fase, né? Esse jogo de exercício retomado, né? Ó, a criança adquire capacidade de pular num pé só. Então, o que acontece? A criança aprende algo novo. Uma criança com 5 ou 6 anos, a partir do momento que ela aprende esse algo novo, ela vai repetir. Porque é algo prazeroso, algo que ela aprendeu recentemente. Né? Então, ele é um jogo de exercício também, a qual essa criança de 5 ou 6 anos, ela vai estar já no jogo simbólico. Ela já vai estar imaginando, ela já vai estar criando situações, criando personagens. Porém, em determinadas situações, ela volta aí para o jogo do exercício, isso é muito normal. 10 ou 12 anos, por exemplo, né, quando a criança aprende a andar sem as rodinhas da bicicleta. E é onde, quando ela aprende, né, a andar de bicicleta, ela também volta para esse jogo de exercício, onde ela vai querer brincar sempre com a bicicleta, vai querer sempre fazer aquilo, né? Então, ela está fazendo esse jogo de exercício. Adulto, aqui eu coloquei um exemplo, né? Quando o adulto adquire, por exemplo, um objeto novo. Vamos supor que o adulto comprou aí um carro novo. Então, ele vai querer sair com aquele carro, ele vai querer dirigir, ele vai querer repetir essa ação. Né? Então, isso é uma forma de entrar aí nesse jogo do exercício. Sempre que a pessoa adquire algo novo, uma aprendizagem nova, né? Um objeto novo, uma nova ação, ele tende a cair no jogo da repetição, no jogo do exercício. Né? Então, o adulto também, muitas das vezes, ele cai nessa situação aí, onde é muito comum e faz parte do desenvolvimento humano, né? Tudo bem quanto a esse jogo do exercício, gente? Sim, Pro. Então, tá bom. Pessoal, eu esqueci de pegar uma aguinha. Vou lá na cozinha, coisa muito rápida, pegar uma água, tá? Eu tô com a garganta seca, só um minuto. Eu vou deixar aqui no mudo, porque senão é que faz barulho, né? Ai, voltei, gente. Tá, a garganta tá muito seca. Deus me livre. Tá mais aguentando. Então, vamos lá. Então, o jogo de exercício, ele é muito característico aí nas crianças de 0 a 2 anos. É o primeiro jogo, né? É a primeira atividade lúdica que a criança aprende. Né? Então, é a primeira atividade a qual essa criança aprende a conhecer o mundo, né? A desenvolver intelectualmente, emocionalmente, enfim, aonde ela consegue se desenvolver. Tá? De 0 a 2 anos, então, a criança ela é exclusivamente aí jogo de exercício, que é o jogo da repetição. Se eu for entrar aqui, né, na segunda característica, o segundo tipo de jogo, né, eu tenho o jogo simbólico. Ele vai, então, nessa fase posterior de 0 a 2 anos, né? Quando a criança tem de 2 a aproximadamente 6, 7 anos de idade, tá? É um momento, então, muito importante do desenvolvimento, tá? Um momento importante. A criança adquire a capacidade de representação. Ela pode evocar mentalmente objetos ausentes. Então, por exemplo, essa criança, ela pode estar ali no meio da sua brincadeira. Vamos supor que ela está brincando ali de cozinha, de lavar louça. Então, ela precisa, por exemplo, de uma colher para mexer ali a comida.
Então, essa criança, ela está representando, ela está vivendo aquilo. Ela é a cozinheira, né? Ela é a mamãe, enfim. E aí ela precisa de uma colher para pegar, para servir a comida, por exemplo. Nessa fase, a criança, ela consegue, né? Se ela não tiver aquele objeto, uma colher, ela consegue pegar um pauzinho, um lápis, algum outro objeto e fazer que seja a colher. Então, quando a gente fala que a criança pode evocar mentalmente objetos ausentes, ela pode inventar, né? Tanto que seja mentalmente, onde ela não está segurando nada, mas ali na história dela, né, na sua simbologia, na sua representação, ela tem essa possibilidade de suprir essa falta do objeto. E ela consegue fazer isso. É nesse jogo simbólico, né? Por que o nome simbólico? Porque ela consegue trazer símbolos, né? Ela traz significado aí para aquela brincadeira dela. Então, é no jogo simbólico que a criança usa a imitação e a imaginação para brincar, para representar situações do seu cotidiano, tá? Para resolver conflitos, para apropriar-se de papéis sociais. Então, gente, por exemplo, se a criança, cabe ao profissional da educação também, né? Essa questão da mediação, da brincadeira, é interessante porque a gente consegue ver a criança criando papéis, sendo quem ela gostaria de ser, ou até mesmo através da brincadeira, ela mostra para os demais o que ela vive no seu cotidiano, na sua casa, tá? Então, essa mediação é importante por conta disso, né? E é nesses pontos onde o educador deve agir. Claro que ele tem que deixar a criança à vontade para brincar, para criar, mas ele tem que estar ali, né, de olho na brincadeira da criança, porque aí ele vai mediar em determinadas situações. Porém, gente, é nesse jogo simbólico onde a criança consegue representar, imaginar. Então, vamos supor que essa criança quer ser professor. Então, ela vai brincar, ela vai ser o professor. Ela vai viver aquilo a qual ela deseja, a qual na vida real não é possível uma criança ser professora de uma criancinha de 4 anos, 6, 7 anos. Não é possível. Mas na brincadeira é possível. Tudo é possível, né? No brincar. Ela resolve conflitos. Talvez se ela tem algum conflito interno, algum conflito familiar, na brincadeira ela consegue resolver. Então, gente, vejam quanto brincar ele é importante aí para todo esse desenvolvimento intelectual da criança. Tanto que se a gente for trabalhar o psicológico da criança, né, psicologia e tanto a psicopedagogia, os psicólogos que atuam aí na área infantil, eles atuam brincando, né? É através do brincar que a criança vai contando para o psicólogo, por exemplo, o que ele sente, o que ele vive, e aí o profissional consegue atuar pontualmente, porque ele tem esse feedback da criança. A criança não precisa falar, ela só brinca, né? E é no brincar que ela consegue transpor toda essa simbologia aí de vida que ela tem, né? De experiência, do que ela quer ser, do que ela sente a dificuldade. Fora que é no brincar, tá, gente? Que tem essa questão de apropriar-se de papéis sociais. Que ela vai ser o que ela gostaria, que ela vai entender o próximo, né? Que ela vai conseguir essa convivência social também. A função, né, do jogo simbólico é transformar o real, né, em função dos seus desejos. Então, uma caixa se transforma em carrinho e a criança brinca, assumindo diferentes papéis sociais, como de mamãe, de professor, de médico, né, realizando fantasias, aliviando medos e frustrações. Então, veja o quanto a brincadeira, pessoal, ela é uma aliada aí na criança para o seu desenvolvimento intelectual, para a sua imaginação, para o seu psicológico, né? E para alimentar esse desejo que a criança tem de assumir aí, né? De defender, de ter seu papel social. Então, esse é o jogo simbólico, tá, gente? Primeira fase, de 0 a 2 anos, então, é o jogo de exercício, onde a criança repete. O jogo simbólico é onde ela vivencia, ela cria símbolos, tá? Então, por exemplo, a criança, quando brinca ali de ser mamãe, ela vai ser a melhor mãe que ela quer ser. Ou ela vai imitar a sua mãe, que ela, né, admira, que ela tem como espelho,
ou ela vai ser, né, vai imitar a sua mãe tanto pro lado bom, ruim, ou ela vai ser a mãe que ela gostaria que a sua mãe fosse. Né? Então, esse jogo simbólico, essa fase de desenvolvimento da criança, ela é muito importante, tá? Então, cabe aos responsáveis, e volto a repetir, né? Assim como nas crianças 0 a 2 anos, proporcionar oportunidades para essa criança se desenvolver através dos jogos, através do brincar e do lúdico. Tudo bem, gente? O jogo de regras, então, ele vem aí posterior, né, aos 6, 7 anos de idade, vai até os 11, 12 anos. É a terceira forma lúdica. Ele possibilita que a criança se aproprie de leis e normas, que é importante para a vida em sociedade, né? Construindo a noção de limite, noção de respeito. Né? Então, é através das regras de um jogo, né, de jogar um dominó, por exemplo, e entender, né, e ter essa capacidade intelectual de conseguir fazer as suas jogadas, mas ao mesmo tempo entender as regras e respeitar as regras do jogo. Entender que dependendo do seu desenrolar ali na atividade no jogo, ela vai ganhar, ela vai perder, e ela vai respeitar se ela perdeu, né? E é claro que é através desses exercícios que a criança vai se apropriando, né, dessas, como eu posso dizer, dessas atitudes, né, de respeito, de entender limite, de compreender as leis e normas, tá? É jogo de regras que as crianças percebem a regulamentação das leis, tá? Percebendo que existem regras que podem ser negociadas por um determinado grupo, enquanto outras não são passíveis de discussão, pois trata-se de princípios que são direitos de todos, tá? Então, é através desse tipo de brincadeira de regras, né, onde eu vou oferecer aí para essa criança que seja um jogo ou que seja uma atividade em grupo, onde talvez o próprio grupo vai formar as regras e que elas devem ser seguidas. Num primeiro momento é possível abrir discussão, mas após fechar, né, negociar, eu não posso mudar daquilo que foi negociado. Né? Ou aqueles jogos, igual eu falei, o xadrez, o dominó, né? Jogos a qual já tem toda a sistemática, as regras, é aprender, né? Que existem determinadas situações onde eu preciso seguir as regras, né? E respeitar o fim do jogo, né? Respeitar o resultado que se dará ali naquela situação. Tá? Então, é um jogo, é uma fase aí do desenvolvimento da criança extremamente importante, a qual ele vai consolidar toda essa questão de respeito e de obedecer aí as leis, de entender, né, essa questão das leis e das normas, tá? Então, eu tenho a primeira fase, que é a do brincar, que é a da repetição, a outra é aquela da imaginação, né, de criar o seu mundo, de viver aquilo a qual sonha, a qual deseja, a qual vive. O outro é aquela regra, né? É algo mais concreto, é onde a criança já passou por essas duas fases anteriores e ela tem que internalizar essa questão de respeito, de ter limites, de obedecer às normas, né? De respeitar, e em momentos que há possibilidade de negociar, em outras não, né? Então são fases a qual a criança passa, né? De forma muito comumente, né, as crianças dessa idade, elas já se interessam mais por esse tipo de atividade. Criança ali com 10, 11, 12 anos, eles já procuram outras atividades, eles já não brincam de faz de conta, eles já estão em outra fase de desenvolvimento, tá bom? E a brincadeira, ela tem que ser adaptada aí para essa criança. Cabe ao educador, gente, conhecer qual fase que essa criança se encontra, o que ela se interessa e proporcionar oportunidades para o desenvolvimento, né, na fase correta daquela criança, tá? Tudo bem aqui também, gente, no jogo de regras? Vocês estão muito quietinhos, gente. Tudo sincrônico. Vamos dar continuidade. Aqui eu tô falando, gente, do Piaget, né? Então, tudo isso está dentro da teoria aí do Piaget. O Vygotsky também, né, é aquele que defende a questão do brincado cultural, né, de que há necessidade de mediação, porém a cultura ela é muito importante.
Então, o que o Vygotsky fala, né? O desenvolvimento não é um processo espontâneo, tá? Então, aí que a gente vai jogar a importância, né? Ó, não é um processo espontâneo. Não quer dizer, gente, que a criança, ela nasce e se desenvolve por si só, que ela em nenhum momento precisa da mediação, precisa do incentivo, da ajuda do outro, né? Desse outro indivíduo. Então, ele também defende, assim como o Piaget, né? Que o desenvolvimento ele não é espontâneo. E a aprendizagem não é fruto apenas da interação entre indivíduo e meio. Então, pessoal, uma criança por si só, ou pela sua interação, ou só pela interação com o meio, não se faz o desenvolvimento. Eu tenho que ter, sim, interação com o meio, eu tenho que ter a mediação, eu tenho que ter os estímulos para aquela criança se desenvolver, tá? Não é deixar essa criança aprender, deixar ela fazer como quer, quando quer, do jeito que quer, né? É você dar liberdade para essa criança, mas sempre tendo aquele olhar crítico, aquele olhar de mediador mesmo. A interação do sujeito com o mundo é realizada pela mediação, tá? Feita por outros sujeitos e organizada pela utilização do sistema simbólico. Característico da espécie humana, sendo um dos principais dele a linguagem, tá? Então, ele fala aí de símbolos, né? Ele fala da mediação, e um dos principais símbolos para o desenvolvimento, né, é a linguagem. Vygotsky também chama internalização e reconstituição interna de uma operação externa. Então, a criança vê, aprende, internaliza, né, e depois ela reconstitui aquela operação externa, aquilo a qual ela viu, a qual ela foi estimulada, né? O desenvolvimento acontece primeiro no nível social, para depois no nível individual. Primeiro a criança vive, primeiro a criança vê, né? Ela enxerga, ela vivencia aquilo. Depois ela internaliza, depois ela cria aí, né, as situações e ela se desenvolve, tem aprendizagem, né? Então, primeiro o nível social para depois o nível individual, tá bom? Então, a criança não aprende por si só, não é espontâneo, é através do outro, é através do bom exemplo, é através do mau exemplo, é através de uma boa mediação ou não, é através, né, desse adulto, desse mediador oferecer ferramentas para que aconteça a aprendizagem ou não, né? Então, é importante ter esse olhar para o social, para o que está em torno da criança, porque ela vai absorver tudo a qual ela vive e vai internalizar posteriormente, tá bom? Esse processo, então, é ativo, né, segundo Vygotsky, esse processo de aprendizagem, visto que o sujeito reelabora a realidade, tá? Então, essa criança, ela vive, ela tem o social e ela internaliza, ela reelabora, né? Ela vai internalizar aquilo a qual ela sentiu, aquilo a qual ela percebeu, tá? E apropria-se de signos construídos pelo sistema social e cultural, bem como pela experiência pessoal, fazendo com que possamos observá-los nas ações e verbalizações do sujeito, tá? Então, é muito do que ela vê, do que ela vive, que ela internaliza, né? Que ela tem ali por experiência. A gente pode perceber, então, a internalização em crianças que procuram adequar as falas e as brincadeiras de acordo com a exigência dos papéis sociais. Então, por exemplo, uma criança que tem os pais professores, ela vive aquilo, ela tem como exemplo os pais que são professores. Eu falo isso por conta do meu filho, por exemplo, né? Ele tá aqui com a gente, ele tá vivenciando toda essa rotina de preparar aula, de falar, de dar aula. Então, o que eu percebo nele, por exemplo, é que muitas das suas brincadeiras, ele é o professor. Ele tem que ensinar alguma coisa para alguém. Então, assim, o que ele tá fazendo, né? Ele tá internalizando o que ele vive, né, no dia a dia. E é isso que ele brinca, é o que ele vive, né? Então, eu tenho certeza que os filhos de vocês, ou os alunos de vocês, vocês podem perceber isso,
né? Depende da família. E não tem muito disso, né? Daquela criança, quando a gente conhece os pais da criança, a gente conhece a criança, a gente entende porque ela tem determinados comportamentos. Vocês já vivenciaram isso na escola? Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade. Sim ou não? Talvez. Ai, vocês estão muito quietos. Se eu pudesse, eu ficar gritando a orelha de vocês. Vamos, gente. Quem tá aí? Quem tá aí? Gente, vocês estão me ouvindo? Está difícil, né, Pro? Tá difícil, Denise. Eu não tô trabalhando na área ainda, mas assim, pelo contato que eu já tive com criança, atividade, tudo, eu já penso ao contrário. Ao conhecer a criança, você conhece o pai. Também, Eles sim. repetem. Eles repetem muito, né? Levar no banheiro, uma meninas mesmo, ela simplesmente repetiu o que a mãe fazia. Eu ainda brinquei com a minha mãe, eu falei assim, quando a mãe dela leva ela no banheiro, a mãe dela segue essa ordem. Você quer apostar o quê? Porque detalhe. Daí a menina ainda começou a rir e falou assim, sim, quando é o pai que leva, ela ainda fala, a minha mãe não faz assim, essa não é a ordem. Então, realmente, conhece muito. Nossa, Denise, tá tão baixo. Deixa eu aumentar aqui meu volume. Tá baixinho. Fala aí de novo. Realmente, tipo, eles repetem tudo que eles vivem. Eles são tão puros, tão inocentes, que é tão fácil também descobrir se tá com sim. É verdade. Mas é isso mesmo, Denise. Eu falei aí da gente conhecer o pai, aí a gente entende, né? Porque a criança tem determinadas atitudes. É o contrário também, né? Acontece. A gente conhece as ações da criança, a gente convive um pouco mais com aquela criança, a gente já tem uma noção de como são os pais daquela criança. Né? Se eles né, deixam a criança fazer o que quer, eles não dão essa sensação de essa possibilidade da criança sentir que está perdendo, que não pode, né? Então, assim, a gente percebe, porque a criança ela é o espelho da cultura, ela é um espelho do que ela vive. Então, assim, a brincadeira dela vai estar dentro do cotidiano dela. Vai ser o que ela aprende com os pais, com os avós, com os irmãos, com quem ela convive mais, né? E tem muito disso, então a gente tem que pensar muito, né? Eu falo por exemplo, eu tô passando o Henrique numa psicóloga infantil, porque o Henrique, ele tá passando aí por ele tá muito medroso, sabe? E depois dessa pandemia, gente, eu acho que não tem criança que tá passando de boa isso daí. Então, assim, o Henrique, ele... Oi? A gente também, né? Pois é, Denise. E aí, assim, o que eu resolvi, né? A gente conversou aqui, falando, vamos fazer, né? Vamos dar essa possibilidade para ele, né? Fazer um acompanhamento psicológico, porque as crianças, né? A maioria das crianças, gente, elas estão sentindo muito essa reclusão social. A gente vê aqui, por exemplo, no que eu falei até agora, tem a importância do social, do conviver. E aí a criança, ela tinha essa possibilidade. Eu falo do meu filho porque eu só tenho ele. Então, assim, até então, ele, desde os 2 anos de idade, eu coloquei ele na escola. Então, todos os dias ele tinha esse brincar com o outro. Ele tinha essa possibilidade de conhecer pessoas novas, de vivenciar coisas a qual eu não tenho a possibilidade de proporcionar para ele. E aí ele aprendia nessa convivência com o outro. De repente, isso foi tirado da criança. Então, assim, eu temo muito, não só pelo meu filho, claro, mas por todas as crianças que não estão tendo mais essa possibilidade de brincar, assim como era, né, antes da pandemia. Então, assim, eu vejo que o meu, né, no caso do meu, ele tá internalizando muito questões da vida adulta, de violência, de morte, né? Então ele tá ficando muito medroso, sabe? Então eu falei assim, não, preciso cuidar. E assim, já vai fazer acho que 1 mês que ele tá indo semanalmente e é só brincadeira, ele adora.
né? Então, ele entra lá no consultório e ele brinca 40 minutos. Brinca, brinca, brinca. E assim que a psicóloga vai atendendo o Henrique, é na brincadeira. Por quê? Legal, eu sou apaixonada por essa área. Então, é muito legal mesmo. Esses dias eu tava pensando mesmo nisso daí. Eu falei, nossa, aqui é uma área que eu nunca atuei, assim, e eu acho muito legal. A psicopedagogia, né, ela é uma possibilidade que a gente tem aí, né? Ou a própria psicologia, né? É que você ia fazer psicologia, não é, Denise? Então, eu comecei, desde o comecinho, eu me inscrevi para pedagogia e psicologia, que eu sou apaixonada pelos dois. Por criança, e psicologia. E eu já entrei decidida que eu queria psicologia infantil, aí eu fiz um semestre de pedagogia, fui para psicologia e voltei porque o MEC indeferiu na minha bolsa. Ah, entendi. Mas assim, Pós e psicologia em seguida. mas não tá nada perdido. Você pode terminar um e faz outro, né? Mas é uma área muito legal. E eu vejo assim que o Henrique, muitas das coisas que ele fazia antes, ele já está pensando duas vezes. Então, assim, claro que eu ainda não passei numa consulta com ela, porque a esquemática é essa, né? Ela fez primeiro uma entrevista com os pais para a gente falar quem é o Henrique. Aí a gente chegou lá e falou, Henrique, assim, assim, assado. Aí ela falou, beleza, agora eu quero saber quem é o Henrique do próprio Henrique, né? E aí ela tá lá brincando com ele. Daqui, ela disse que depois de uns 2 meses ela vai chamar a gente para conversar. E aí ela vai falar pra gente, ó, esse é o Henrique. Oi, Denise. Como pais, teve esse olhar, mas, tipo assim, o que é difícil, que infelizmente é complicado, que muitos, tipo, tá na pandemia e tá, tipo, empurrando com a barriga, não percebe o quanto isso afetou principalmente as crianças, porque nós, como adultos, a gente entende, a gente sofre, porém a gente entende que é necessário e que uma hora vai passar, não sei como vai, que seja por cima da gente. Já para criança, não dá para você explicar que simplesmente É bem mais a vida dele difícil. virou e não sabe quando é que vai voltar ao normal, se é que vai. Então, assim, afeta muito. E eu acredito que é uma das áreas que a gente mais carrega traumas, Pro. É. É verdade, Denise. O psicológico a gente tem que cuidar, né? Porque é de fato, é através de uma, né, de uma não desenvolvimento aí, né, do psicológico da criança, algum trauma, algo a qual ela vivenciou, é algo que ela vai carregar aí, né, para a vida adulta, para o seu comportamento, é o adulto, né? O que me preocupa é esse adulto, né? Meu filho amanhã. Hoje ele ainda é uma criança, ele brinca, a gente brinca com ele, a gente faz o que pode, né? Mas e o amanhã, né? Então, isso me preocupa muito mesmo. Eu acho que cabe esse olhar do pai, né? Porque hoje, assim, a gente tem muito... Claro que, gente, no curso de pedagogia, a gente tem, por exemplo, aulas que falam sobre inclusão, sobre tipos de deficiência, sobre características das deficiências das crianças, né? Seja intelectual, física, né, motora. A gente fala aí do desenvolvimento humano, a gente precisa entender, a gente precisa, né, estimular os nossos alunos. Claro que nós não somos psicólogos e vamos sair dando laudos, né? Mas a figura do professor, ela também é importante nisso para tentar abrir os olhos dos pais, né? Porque às vezes o professor sente coisas e consegue enxergar algo que o pai e a mãe não vê. Então, o que eu vejo hoje é que as crianças estão, né? Foi tirado delas esse educador, esse profissional, né? E os amigos, enfim. Então, né? Igual a Denise mesmo falou, tá difícil para as crianças. Se tá difícil para a gente, imagina para os pequenos, né? Até porque também o professor fica muitas horas com criança, né? Pronto. Tipo, criança mesmo que fica tempo integral, ele fica mais na escola do que os próprios pais, que à noite vai ter. É verdade. Sim. Tem. Tipo, são anos e anos e anos. É. Então, muitas das vezes os professores conhecem mais o filho que o próprio pai. É verdade. Olha, gente, eu sei que a profissão do futuro é a da psicologia. Porque, olha, o que a gente vai precisar de atendimento psicológico depois dessa pandemia, a gente já está precisando agora, né? Imagina depois. Olha, eu queria ser uma psicóloga já. Mas é isso, pessoal, a gente precisa cuidar, né? E quando fala aí
do desenvolvimento humano, ele está muito ligado a essa vivência, a esse exemplo que a criança tem, a esse conviver, ao que é proporcionado para essa criança viver, né? Para essa criança ter por base, por experiência. Então, é muito disso que a criança vai se desenvolver. Hoje, o que me preocupa é isso, que o que está sendo proporcionado para as crianças, algumas famílias conseguem, algumas escolas conseguem ainda suprir, né, boa parte do que ela está perdendo, mas outras não, nem tanto, né? Então, assim, esse retomar das aulas, quando, né? Não sei se vai ser logo, enfim, mas ela vai ter que ser com muito cuidado, né? E vai ter que ter muito diagnóstico aí dessas crianças, o que foi aprendido ou não, né? Esse trabalho bem individual, né? Vamos ver como vai ser, né, gente? E aí a gente depara salas de aula muito cheias, né? Então vamos pensar numa educação infantil aí com 30 e tantos alunos numa mesma sala. E aí eu vou ter crianças que se desenvolveram mais do que as outras. Então vai ser um desafio aí para nós da educação. Então, assim, ó, as crianças, então, elas, conforme Vygotsky, né? Assim como Piaget também falava, né? Elas se desenvolvem, elas brincam conforme os papéis sociais que elas assumem, o que elas vivenciam, o que elas acham certo ou errado, né? É isso que ela brinca, é isso que ela vive. Então, vejam o quanto a brincadeira, né? Ela tá fazendo parte aí da vida, do desenvolvimento dessa criança. Então, aí, nessa perspectiva, a brincadeira assume um papel importante, né? Ah, peraí que eu não tô no slide, né? Deixa eu voltar pro slide. Então, ó, a brincadeira, ela assume um papel importante para o desenvolvimento infantil, visto que os objetos com os quais a criança brinca são objetos culturais. Por que objetos culturais, tá, gente? Porque cada cultura tem um brincar, tem um brinquedo, tem uma maneira, né, de se brincar. Então, tudo a qual a criança tem acesso é muito relacionado à cultura do local. E as relações que são estabelecidas entre o objeto, entre ela e o objeto, tá? E se modificam ao longo do desenvolvimento. Tá? Então, por exemplo, uma criança que está lá na fase do jogo, vamos voltar lá para o Piaget, né? Na primeira fase, o jogo de exercício. A criancinha ali com 2 aninhos de idade, ela pode brincar de mamãe, por exemplo. Né? Então, ela tá lá com a bonequinha dela, mas o que ela tá fazendo ali? Ela tá numa fase a qual ela tá simplesmente repetindo o que a mãe faz. Ela não está dando símbolos, ela não está imitando, quer dizer, ela está só imitando, talvez, o exemplo que ela tem, que é a mãe. Ela só está repetindo o que ela vive. Então, ela vai dar de mamar, ela vai dar uma mamadeira, ela vai dar uma comidinha, uma papinha, que é a repetição. Agora, quando ela vai brincar de mamãe, quando ela tiver lá 6 anos, por exemplo, 5, né? Dos 2 aos 6, 7 anos, ela já vai estar colocando significado naquilo. Ela já não vai estar simplesmente imitando a mãe dela, ela vai ser a mamãe, né? Ela vai assumir o papel de mamãe, tá? Então, vejam que, às vezes, a brincadeira, o objeto, né? Ele vai mudando, que é o que fala aqui, ó. O objeto, ele vai se modificando ao longo do tempo. Talvez a brincadeira, né, seja ali a mesma, né? Brincar de boneca, brincar de mamãe. Porém, né, o contexto, o significado que a criança dá é diferente, porque ela está em outra fase de desenvolvimento, tá? Vamos ver mais. Segundo Vygotsky, o brincar, então, é uma atividade que possibilita para a criança, né, aos pouquinhos, né, modificar a relação entre objeto, significado e ação, tá? Ao que ela vai dando significado para tudo aquilo a qual ela manipula, a qual ela cria, a qual ela vivencia, né? Fazendo com que o objeto perca sua força determinadora na brincadeira. Né? O que determina a brincadeira, gente, não é simplesmente o objeto. Quando a criança é pequenininha, né, as primeiras brincadeiras, as primeiras movimentações repetitivas que ela tem, é muito de tocar, de sentir, né, da textura, do formato daquele brinquedo, daquele objeto. Com o passar do desenvolvimento da criança, né, não é só aquele objeto, não é só a textura, não é só sentir, né, se é quentinho, se é macio, se é gelado, se é pontudo. Ela dá um significado para aquilo.
né? E não é só o objeto que vai determinar a brincadeira, é o que ela vive, é o que ela imagina, é o que ela quer ser, né? Então, a brincadeira, ela se desenvolve com o passar do desenvolvimento da criança. Então, a criança vai, então, atribuindo outros significados aos objetos e jogos a partir da sua ação ou da sua imaginação, que é o desenvolvimento aí da criança. E aí, consequentemente, ela desenvolve aí as suas brincadeiras. Não são as mesmas de quando, né, ela era mais novinha. O que Vygotsky fala aí sobre o brincar, né? A criança vê um objeto, mas age de maneira diferente em relação ao que vê. Assim, é alcançada uma condição que começa a agir independente daquilo que vê. Tá? Então, por exemplo, a criança vai pegar o que eu tenho aqui na minha mesa, por exemplo, um lápis, ela vai imaginar que aquilo é a varinha da fada. Então, assim, não é uma varinha, mas é aquilo que ela vê. Então, né? Na brincadeira aquilo é uma vara. Ela é a fada, porque ela vive aquilo, tá bom? Então, o objeto, se eu der um lápis para um bebê, ele vai tocar, ele vai sentir, né? Então, o significado está no objeto, está no sentir, né? Naquela sensação. Quando a criança se desenvolve mais, né? Não é só essa sensação, é o que ela enxerga, né? O que ela faz aquele lápis ser, né? Ele deixa de ser um lápis para virar um objeto, para virar uma bengala, para virar uma varinha, enfim, né? A criança vai aí criar tudo quanto é tipo de possibilidade para aquele objeto. Então, independente daquilo que se vê, a criança cria. Até, igual a gente estava falando, né? Às vezes as coisas nem existem, mas ela tá lá imaginando que existe. Atividade prazerosa, né? Então, o que Vygotsky fala aí? Que o brincar, ele é uma atividade prazerosa para a criança. E a atividade prazerosa não pode ser vista como uma característica que define a brincadeira, pois existem outras atividades que dão mais prazer para a criança, como, por exemplo, chupar uma chupeta, né? Mesmo se a criança não está com fome, ela está lá chupando a chupeta. Por quê? Aquela ação, né, de sugar ali a chupetinha vai lhe remeter aí, né, talvez a amamentação, e vai trazer para a criança um tipo de conforto, de prazer, tá? Então, brincar ele tem muito de atividade prazerosa, porém, né, não é uma característica que define totalmente a brincadeira. A criança pode sentir prazer em fazer outras coisas, né, de brincar, de chupar uma chupeta, de comer, de fazer outras coisas, porém, ela brinca aí e cria independente disso. Segundo Vygotsky, então, o que ele fala, né? Não se deve ignorar os interesses da criança, pois acredita que a brincadeira é fundamental para atender às suas necessidades. Então, assim, gente, cabe a nós educadores e pais responsáveis também, né, proporcionar possibilidades para a criança escolher o que ela quer brincar. Né? Então, por quê? Porque é através desse brincar com que a criança sente prazer com essa ação, com essa atividade, o lúdico, né? Da criança, onde ela quer fazer aquilo, ela vai desenvolvendo aí, né? E trabalhando as necessidades da criança. Que cada criança tem uma vida social, cada criança tem uma história de vida, né? E não adianta eu querer, né, moldar as crianças todas iguais, todas vão brincar disso, todas vão fazer a mesma coisa, não, porque cada criança tem uma necessidade diferente para ser trabalhada. Então, é importante que se dê essa autonomia para a criança. Então, a brincadeira, então, é a possibilidade de realização dos desejos que não podem ser satisfeitos imediatamente. Então, às vezes, a criança quer alguma coisa, a criança almeja ser, almeja ter, né? Quer ter na família determinada atitude, enfim, né? Aquilo a qual ela deseja. E ela vai suprindo essa falta, essa necessidade, através da brincadeira, através do imaginar. Né? Então, é importante ter isso com a criança. Você não tirar esse direito que ela tem de escolha do que ela quer fazer. Eu falo isso também porque esses dias eu volto a falar aí da minha vida, né? Esses dias que eu fui conversar com a psicóloga, a gente estava falando assim, às vezes a gente chama o Henrique para brincar de alguma coisa e ele não quer, ele quer fazer outras coisas. Aí ela falou assim pra gente, mas não é você que tem que escolher o que ele vai brincar. É ele que vai falar.
E não adianta você ficar nervoso porque ele não quer fazer uma determinada brincadeira, porque não há significado para ele aquilo, né? Então ele tem que brincar com o que ele quer brincar. Ah, ele quer assistir. Vamos assistir filme? Vamos. Ah, mas eu quero. Aí eu chego para ele e falo assim: eu quero que você assista esse. Ah, mas eu quero assistir aquele outro. Vamos assistir o outro, depois assiste o meu, enfim, né? Mas a gente não pode impor, né? O que a criança vai fazer na hora que eu quiser, como eu quiser. A criança ela já vive em torno dessa questão de que ela não faz nada, né? Ela não decide nada, né? É o adulto que decide tudo. Então a gente tem que dar um pouco mais de autonomia para essa criança, quanto, né, as questões do brincar. Claro que a gente tem que ter com as crianças a questão do respeito, né, da obediência, a hora que pode, a hora que não pode, as regras aí da casa, as regras lá na escola, né? A criança tem que entender isso, mas o brincar não. O brincar é da criança e a gente não pode tirar esse direito dela. Tá bom, gente? E aí vem essa questão da atividade prazerosa. O brincar, gente, ele tem que ser prazeroso. Não adianta eu falar assim, eu dou oportunidade aí para a criança brincar, mas é o que eu quero. Não, aí não é uma atividade prazerosa para a criança. Tudo bem? Legal, Pro. Eu pus fotos de um monte de gente da família. Aqui tá o Henrique, ó. Já conheci a família. Eu já Aqui tá a priminha dele. É os primos, sempre os primos. É, filha, quando não tem os irmãos, vai os primos. Mas é isso, gente. Às vezes a gente, por falta de conhecimento, né? E sabe aquela coisa? Eu falo por mim mesma, a casa do ferreiro é o espeto de pau, né? Às vezes a gente fala tanto, a gente faz em escola e tudo, mas quando é nosso filho é diferente. Então a gente precisa estar aberto para ouvir os outros, para poder proporcionar, né, melhores possibilidades para quem a gente, né, para o nosso filho, para a nossa família, enfim, né? Então é isso. O brincar a gente tem que levar muito a sério, né? Aquela frase aí do brincar é coisa séria, é coisa séria, gente. Porque é o momento da criança. Porque, gente, a criança já vive envolta a tantas regras, a tantas limitações, e se eu limito o brincar, é o fim da picada, né? A criança, aquilo é o ó, né? Então, o brincar, ele tem muito disso, tá? Vamos lá. Atividade lúdica, né? Então, para Vygotsky, toda atividade lúdica tem aí duas características. Então, vamos para as características de Vygotsky. Eu tenho situações imaginárias e o comportamento baseado em regras. As imaginárias, então, ó, pressupõem regras de comportamento, mesmo que não seja considerado uma brincadeira de regras. Exemplo, né? A criança brinca de médico, de professor, de mamãe, tá? Então, ela tá criando situações imaginárias, onde ela cria as regras de comportamento, né? Onde ela cria situações onde ela imagina o que ela sonha, o que ela quer ser. Né? Então, a vida não lhe proporciona a possibilidade de ser médico aí aos 6 anos de idade, porém, na brincadeira, ela pode. Então, é no brincar que ela vai ter essas situações, né, imaginárias. Então, segundo Vygotsky, é uma das características da atividade lúdica, é o imaginar. Comportamento baseado em regras. As regras são, então, explícitas, mas levam a situações imaginárias, visto que as crianças devem analisar, né, a possibilidade de ação durante suas jogadas. Exemplo, né, jogos de tabuleiro e competição. Aqui é muito parecido com o jogo de regras que o Piaget falava. Esse acima, né, das situações imaginárias também é muito parecido com o jogo simbólico do Piaget. Então, vejam que são dois autores que, né, cada um aí há uma maneira de dizer, mas que caminham juntos aí quando o assunto é o desenvolvimento humano, né? Então, para Vygotsky, a atividade lúdica, ela tem essas duas características, tá? São características presentes aí no brincar da criança, que é o imaginário e que é, né, o entender, o compreender, o seguir as regras, o saber em que momento eu preciso seguir as regras, em outros eu posso negociar, né? Mas é ele entender aí, né, e trabalhar essa atividade lúdica. Tudo bem, pessoal?
Que horas são agora? Nossa, já é 8h50. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma paradinha, porque eu preciso aqui arrumar a comida do Henrique. Ele já tá me pedindo. Tá na hora dele jantar. E aí, a gente volta. Aí, quando a gente voltar, deixa eu ver quantos slides tem. A gente tá no 14, eu fiz até o 23, 24, 25. Tem mais 11 slides. Aí a gente já passou da metade. Aí a gente termina rapidinho. Agora é 10 para as 9. Quando for umas 9h05, a gente volta. Tudo bem para vocês? Parar um pouquinho? Não sei se a Emily costuma dar uma pausa. Tudo bem, Pro. A Pro Emily, sim. Sempre dá uma Ok, pausa. Pro. Então tá bom, gente. Então já tá no costume mesmo. Então vamos fazer isso. 9h05 eu tô aqui de volta, beleza? Até mais.
Voltei, gente. Deixa eu abrir aqui os slides de novo. Estão vendo os slides? Sim. Beleza, então. A gente estava falando aqui de Vygotsky, e aí a gente entra em conceito, né? A qual Vygotsky contribui aí para a educação, que é a questão da zona de desenvolvimento proximal. Não sei se vocês já tiveram em alguma disciplina, mas o que acontece, né? Segundo Vygotsky, né, um indicativo importante para o desenvolvimento mental da criança tem essa determinação pelas atividades que a criança pode realizar sozinha ou aquelas que ela precisa de mediação, precisa de acompanhamento, precisa de um adulto, ou que sejam outras crianças, né, ou que sejam companheiros aí mais experientes, que é o que ele define como, né, aquela atividade estar dentro da zona de desenvolvimento proximal. Né? Então, o que Vygotsky falava era o seguinte: eu tenho ações, né, determinadas atividades a qual eu já sei fazer, né? Então, se eu colocar aqui, ó, já sei fazer, já tenho domínio. Existem atividades a qual eu posso fazer, e aqui posso fazer com mediação, e há outras a qual eu não posso. Né, que eu não posso fazer. Então, o que o Vygotsky falava? Ele separava aí, né, em essas três tipos de atividades, a qual, conforme a nossa fase de desenvolvimento, né, a gente pode ou não fazer. Então, né, para o desenvolvimento mental da criança, existem atividades a qual ela já sabe fazer, tá bom? Ou a qual ela já está na fase de desenvolvimento, a qual ela já apropriou desses conhecimentos e ela já consegue fazer. É uma zona que ele chama, né, zona de desenvolvimento real, ZDR, tá? A zona de desenvolvimento real são aquelas atividades que a criança já consegue fazer sozinha, né? Ela já está numa determinada fase, a qual, por exemplo, ela pode ir no banheiro sozinha, ela já se vira, ela já realiza determinadas atitudes, atividades, a qual, conforme o seu desenvolvimento, né, ela pode já realizar. Então, é uma zona de desenvolvimento real, tá? A zona de desenvolvimento proximal, gente, ela tá aqui no meio. Essa é a zona de desenvolvimento proximal. É uma área onde a criança ela já pode desenvolver determinadas atividades, porém ela precisa de mediação. Ela precisa, né, como diz aqui em cima, né, ó, atividades que a criança precisa, né, ó, realiza com um adulto ou com companheiros mais experientes, que são atividades que entram aí dentro da zona de desenvolvimento proximal. São atividades a qual a gente já pode estimular a criança a realizar, ela já está numa fase de desenvolvimento a qual ela tem essa capacidade para realizar, né, determinadas brincadeiras, jogos, né, aprendizagens, mas que ela está dentro dessa zona de desenvolvimento proximal porque ela precisa dessa proximidade, ela precisa desse outro mais experiente para mediar. Existem ações, existem atividades a qual a criança não pode realizar, tá? Então, ela está fora, o que o Vygotsky fala, né? Que as atividades que ela não pode realizar, elas estão fora da zona de desenvolvimento proximal, tá? São atividades que talvez, né, não são permitidas aí para sua fase de desenvolvimento, por exemplo, né? Eu não vou deixar a criança realizar determinada atividade porque ela ainda não está, né, no momento aí de realizá-la, ou porque é algo de adulto, né, a qual uma criança nessa idade em questão ela não pode realizar, não pode ainda fazer, né, ela não pode ainda ser médico,
ela ainda não pode fazer o que ela quer, a hora que quer, como quer, enfim, né? São atividades que a criança não pode fazer. Então, elas estão fora do desenvolvimento proximal. Então, quando se trabalha a zona de desenvolvimento proximal, gente, é conhecer que fase que essa criança está da aprendizagem, que eu posso proporcionar de possibilidades para essa criança se desenvolver. Porque aí, através, né, que ela vai trabalhando a zona de desenvolvimento proximal, que é essa fase aqui intermediária, onde ela está aprendendo, ela vai adquirindo zona de desenvolvimento real. Então, atividades a qual ela realizava aqui com mediação, com o passar do tempo, ela já faz sozinha. Por quê? Aí, então, ela saiu dessa zona de desenvolvimento proximal e foi para real. Então, ó, a distância entre essas duas possibilidades, do que ela pode fazer sozinha e o que ela precisa de mediação, né? Ó, fazer sozinha ou com auxílio de outras, ele definiu como zona de desenvolvimento proximal. Tá? Então, a zona de desenvolvimento proximal é onde eu preciso do auxílio do outro, onde eu já posso fazer, mas não sozinha. Tá? Então, isso é a zona de desenvolvimento proximal. A brincadeira, então, ó, possibilita o funcionamento dessa zona de desenvolvimento proximal. No sentido de que, ao brincar, a criança não se comporta de acordo com a realidade imediata. Né? Ela se comporta como se fosse maior do que realmente é. Então, ela vai ser a mãe, ela vai ser o professor, ela vai ser o pedreiro, ela vai ser quem ela quiser, né? Por quê? Porque dentro do brincar, ela está aí dentro dessa zona de desenvolvimento proximal. Ela pode imaginar, ela pode ser quem ela quiser, né? Só que ela precisa, sim, dentro da sua imaginação, ela pode ser quem ela quiser, né? E ela precisa de um adulto, ela precisa de alguém mediando a brincadeira. Assumindo papel, função, né, que não são dela no cotidiano social. E aí, gente, ela vai internalizando essas funções. Ela vai vivendo aquilo a qual ela sonha, a qual ela deseja. Então, o brincar, ele cria, né, essa zona de desenvolvimento proximal do que ela pode ser. Tá bom? Se ela quer ser médica, então ela vai ser. Ela vai brincar daquilo, ela vai vivenciar, ela vai sentir como que é ser um médico ali na sua imaginação. E aí é esse brincar, é esse desenvolver a zona de desenvolvimento proximal, porque a zona de desenvolvimento proximal é o que eu posso fazer, né? Não é o que eu já sei, é o que eu posso. São as minhas possibilidades de ser, né? Então, quando eu trabalho essa zona de desenvolvimento proximal, eu vou trabalhar comportamento, eu vou trabalhar novas habilidades, né? Operando mentalmente sobre objetos, fatos novos, eu vou vivenciando algo que eu posso ser, tá? Então, o Vygotsky, ele contribui aí, né, com essa questão da zona de desenvolvimento proximal, tá bom? Que são atividades que precisam de orientação, precisam de, né, uma determinada supervisão. Ixi, meu Deus. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, Pro. Nossa, porque... Ai, que ódio. Meu gato comeu meu fone, cortou. Chegou a cortar minha fala? Deixa eu aumentar o som aqui. Mas agora vocês estão me ouvindo, né? Hein, gente? Chegou a cortar a minha fala ou não? Olha que safado esse gato. Oh, Eu acho. Oi? normal, não cortou não, em momento algum. Então tá bom. Ai, que ódio, gente. Meu gato comeu meu fone. Eu só tava com esse. E ele tá aqui no meu colo tão bonzinho. E ele tava mastigando meu fone. Que raiva. Ai, vamos lá. Que raiva. Agora eu vou ficar sem fone. Vamos lá onde eu parei. Tá? Então, essa é a zona de desenvolvimento proximal, tá bom? Que a gente pode atuar aí junto às crianças, no imaginário, no que ela pode ser, no que ela pode fazer, e conforme se trabalha a zona de desenvolvimento pessoal, ela vai adquirindo conhecimento, ela vai adquirindo habilidades que vão entrando para o grupo, né? Para essa zona de desenvolvimento real, do que ela sabe, do que ela já pode fazer sozinha, tá
bom, gente? Então, assim, o brincar, são as atividades lúdicas que vão formando o cidadão, que vão formando essa pessoa com o seu comportamento, com as suas habilidades, com essa possibilidade com essa característica, né, dessa possibilidade de trabalhar com o social, né, de imaginar, de ser o que ela quiser, e de respeitar o outro, respeitar o próximo, entender, trabalhar em grupo, né? Então, a brincadeira, vejam o quanto ela pode desenvolver aí no ser humano. Tá? Então, a zona de desenvolvimento proximal, gente, de uma maneira bem sucinta, ela está em torno disso, tá? São ações, são brincadeiras, a qual a criança já pode desenvolver, porém não sozinha. Ela precisa de orientação, ela precisa de uma supervisão, tá? De uma mediação. E através do desenvolvimento da zona de desenvolvimento proximal que ela vai caminhando para a zona de desenvolvimento real, né? Onde ela já pode trabalhar sozinha e desenvolvendo aí as suas habilidades e comportamentos também, né? O brincar, então, podemos perceber que independente da perspectiva teórica, gente, então, o que eu fiquei falando aqui? Piaget e Vygotsky, né? Independente do autor, eles concordam, né, que o brincar é fundamental para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. E aí, né, pense em 2 ou 3 brincadeiras infantis, pode ser aquelas que você brincava na infância. Você consegue estabelecer relação entre essas brincadeiras e conceitos apresentados ao longo do texto? Quais seriam essas relações? Eu fiquei aqui falando de algumas brincadeiras. Vocês chegaram a imaginar, a relembrar alguma brincadeira que vocês vivenciavam, ou que né, nos estágios que vocês já fizeram, nas possibilidades, nos contatos que vocês tiveram com criança, vocês tiveram essa possibilidade de vivenciar? Tem alguma atividade que vocês gostariam, alguma brincadeira que vocês gostariam de comentar? Ou não? Vocês estão muito quietos. Muito quieta, Marvin. Meu gato tá mais arteiro que vocês. Então, assim, gente, o que eu gostaria aqui de levantar, né, é para vocês tentarem relembrar, né, o que formou vocês, né? Vamos puxar para o nosso lado, né? O que vocês brincavam quando criança, que fez aí, né, com que vocês fossem o que vocês são hoje, né? Que vocês transformassem aí nos adultos de hoje, né? E se teve alguma brincadeira aí no decorrer da vida de vocês que vocês acabaram relembrando aí no conteúdo que a gente falou na aula de hoje, tá? Então pensem aí quanto a isso, tá bom? Aí, entrando no outro temática, que são jogos de exercício e jogos simbólicos, tá, gente? Então, essa segunda parte aqui da aula, a gente vai retomar alguns conceitos do jogo de exercício e dos jogos simbólicos, tá? Acredito que na próxima aula que a Emily entrar aí com vocês, aí ela vai pegar os jogos de regras, né? Então, dá uma repassada nesse conceito. Então, é rapidinho aqui também, tá? Então, para a gente falar de jogo de exercício e jogo simbólico, é legal a gente entender, né, o que é jogo, o que é brinquedo e o que é brincadeira. O jogo é uma ação, né, voluntária da criança, a qual a criança se propõe a fazer. Ela tem um fim, tem uma proposta aí, né? A criança, ela quer vivenciar algo, ela quer socializar, ela quer sentir, né? Então tem todo um fim, né, de aprendizagem aí embutido nessa ação voluntária. A criança brinca quando ela quer, né, do que ela quer. Eu volto a falar, né? O brincar, ele é muito particular, ele é da criança. Não pode criar nada, não visa um resultado final, né? No jogo, o que importa para a criança é o processo, ó. Então, quando eu falo em jogo, gente, a criança encara, né, todo esse processo do brincar. É o imaginar, é o fazer, é o sentir, é o criar, né? Então, não é só o fim, mas é mais, né, ligado aí, a criança fica mais ligada no processo do que no resultado final. Quando eu falo em brinquedo, gente, eu tô falando que ele é algo, né, que estimula, ó. Ele é o estimulante material para fazer fluir o imaginário. O brinquedo, então, ele é o objeto.
né? O objeto que vai auxiliar a criança no brincar, no jogo, né? Então, ele contém sempre uma referência ao tempo de infância do adulto, com representações vinculadas pela memória e imaginação, né? Enquanto objeto é sempre suporte, tá? Então, se eu olhar o brinquedo como um objeto, ele que auxilia o brincar, né? E ele também, ele tem toda essa referência ao tempo de infância, né? Se a gente pegar um brinquedo que, né, uma boneca que talvez eu vou pegar aqui um ursinho que eu tenho guardado de muito tempo, ele vai me remeter, ele tem o brinquedo ele tem isso também, né? Ele nos remete à época a qual a gente usava ele, né? Remete lembranças, memórias, né? A nossa imaginação. Então, o brinquedo, ele é um objeto. Ele é objeto que serve de suporte para a brincadeira. E, ao mesmo tempo, ele carrega toda essa questão de lembrança e de memórias afetivas também, tá? Então, esse é o brinquedo. A brincadeira é a ação, tá? É a ação que a criança desempenha ao concretizar suas regras, né, do jogo. Ao mergulhar na ação lúdica. É o lúdico em ação, tá? Então, a brincadeira é eu colocar em prática a minha imaginação, utilizar os meus brinquedos, né? É criar as minhas regras, é o vivenciar, é a brincadeira, né? É o vivenciar o lúdico. Aqui eu só volto, então, a repassar com vocês, que é o conteúdo que também estava lá, né? Os jogos de exercício, a gente já falou eles no início da aula, de 0 a 2 anos, então vou passar aqui mais rapidinho com vocês, tá? 0 a 2 anos. É no período onde Piaget fala que é o sensório motor, né? A fase de desenvolvimento aí da criança. É a forma inicial de jogo, é onde é o primeiro contato que a criança tem com o jogo, né? Que é o jogo da repetição, o jogo do exercício. As crianças, realizações com objetivos. Lembra que quando eu falava aqui de jogo, ó, é uma ação voluntária. A criança de 0 a 2 anos, ela quer brincar, ela quer mexer, ela quer pegar, ela quer jogar para saber o barulho que faz, ela acha divertido, ela repete. Então, ela tem um objetivo naquele jogo, naquela brincadeira. E ela repete várias e várias vezes. Elas sentem, então, prazer em dar continuidade nessa ação. Lembra que quando a gente falava do brincar, do jogar, é algo que está sempre relacionado ao prazer, né? Atividade prazerosa. Por exemplo, uma criança, quando joga um objeto várias vezes no chão, você dá ali o brinquedinho para ela, ela, pum, taca no chão. Aí você pega de novo, pum, taca no chão. Por quê? Porque ela está nessa fase da repetição. Ela está aprendendo, né? Como que se dá esse jogar. E para isso, isso é divertido para ela. Ela vê aquilo tocando no chão, ela sente, ela pega aquilo. Então, ela vai praticando por ser uma ação voluntária, né? É a fase que aquela criança desenvolve ali naquela época. E a forma inicial de jogo. É através do jogo de exercício que ela vai desenvolvendo aí outros jogos. Os jogos a gente também já falou, né? Ó, 2 a 7 anos. Ali mais adiante, anteriormente, a gente falava, né? 6 a 7 anos, né? Ó, 6 a 7 anos. Período pré-operatório, segundo Piaget. As crianças utilizam símbolos, né? Tem toda essa simbologia, essa imaginação em suas brincadeiras, ó. Através da imitação também. A imitação diferida, tá? É uma característica do jogo simbólico, que são ações realizadas na ausência do que está sendo imitado, tá? Então, a criança é capaz de substituir um objeto por outro que o represente. Por exemplo, né, ó, imitar um personagem de conto de fada, usar uma vassoura como um cavalo. Então, o que ela está fazendo aqui, né? Ó, tá fazendo uma imitação diferida, diferente, né? Eu não tenho um cavalo, mas eu tenho uma vassoura. Essa vassoura vai ser o meu cavalo. Ela vai ser o meu cavalo, porque eu estou brincando, eu estou imaginando, né? Então, esses são os jogos simbólicos. Quanto aos jogos de exercícios simbólicos, né? Eu tenho o autor Macedo que fala que a criança, no jogo simbólico, então, ele repete as formas dos esquemas de ação que assimilou nos jogos de exercício. Mas agora tem conteúdo, que foi o que eu falei para vocês no início da aula. A criança com 2 aninhos, ela pode brincar de mamãe, de médico? Pode ser, porque ela viu alguém, ela está repetindo alguma ação, né? Quando ela estiver na fase dos jogos simbólicos, ela vai fazer a mesma brincadeira, ela vai imitar também a mamãe, o médico, o professor, só que ela vai ter conteúdo.
ela vai ter, né, toda esse desenvolvimento aí intelectual e do que ela gostaria de ser, da forma. Ela não vai só imitar um professor, por exemplo, ela vai ser o professor, tá? Então, ela vai ser o professor que ela quer ser, né? Então, tem toda essa questão do que ela gostaria de ser, do que ela quer fazer, né? Enfim, então, ele repete, sim, exercícios, né? Os jogos de exercícios, porém, ele inclui mais conteúdo. E o que é interessante aqui é a gente falar que o jogo simbólico, ele é uma continuação dos jogos de exercício. Então, a criança, ela precisa desenvolver aqui a fase dos jogos de exercício e, né, com o passar do tempo, vão se tornando aí simbólicos. Tá? Eu preciso do anterior para desenvolver o próximo. Aqui é um exemplo, né? Ó, agir como uma mãe quando brinca de boneca, lá no jogo de exercício é uma repetição, né? Por analogia. Eu vejo minha mãe, eu repito. O que a criança entende por mãe, né? De acordo com a referência que ela tem. Ou seja, de seu significado, representando na brincadeira como uma mãe deve agir. Então, ela pode brincar de mamãe no jogo de exercício, porém ela só vai imitar. Quando ela vai brincar de mamãe nos jogos simbólicos, ela vai ser a mamãe que ela gostaria. Ela vai fazer o que uma mãe deve fazer ali no que ela imagina, tá bom? Os símbolos nas brincadeiras, tá? Então, quando eu falo aí principalmente dos jogos simbólicos, né, eu tenho que ter atenção aí nos símbolos que a criança cria, né? E é na brincadeira, gente, que eles podem ser, ó, o que eles quiserem, seres individuais. Quando as crianças brincam sozinhas ou, né, de forma coletiva, quando brincam com os outros amigos, familiares, enfim. Né? Então, é na brincadeira, mesmo ela brincando sozinha ou com outros, que elas criam essa individualidade, que elas se conhecem, tá? E que elas conseguem entender também o outro, né? O segundo caso, que é o brincar coletivo, é necessário que as crianças compartilhem os significados dos objetos substituídos, tá? Então, por exemplo, se na brincadeira eu peguei a vassoura para ser o meu cavalo, então vamos supor que é um menino e ele fala assim que ele é o príncipe, e a menina vai ser a princesa, e tem a fadinha, enfim, mas é para que haja essa brincadeira, né, em grupo, coletiva, eles têm que compartilhar os significados, né? E eles têm que entrar ali num acordo para que a brincadeira aconteça, né? Eles têm que combinar, ó, combinar entre si o que os objetos vão representar na brincadeira. Essa fase aqui, às vezes dá muito quebra-pau, não é? Com as crianças, porque uma fala uma coisa, outra fala outra coisa. Eu sei que no final eles chegam num acordo, né? Às vezes os adultos que ficam brigados e as crianças tá tudo bem, não é? Por quê? Porque eles conseguem desenvolver isso daí, eles entendem. E eles percebem, e o brincar coletivo é importante porque ele vai tendo esse contato com o outro, com a opinião diferente do outro e saber respeitar, saber negociar, né? Segundo Vygotsky, né, o brincar é definido por situações imaginárias e comportamentos regrados. O brincar, gente, principalmente o brincar coletivo, ele está envolto aí de muitas regras, né, que as crianças partilham aí umas com as outras. Em situações imaginárias, a criança vê o objeto não como ele é, né, mas como ela gostaria. Então, ela vai imaginar o que ela quiser, né, gente? O brincar, então, é um momento muito único, muito individual da criança, tá? Ela vai viver aquilo que ela quer, não é o que o adulto quer, não é o que o outro. Então, por isso que, né, os autores falam e eles apontam muito essa questão da individualidade da criança. Aí, para acabar, né, já estamos quase no fim, os símbolos nas brincadeiras, ainda falando da simbologia, né? Então, a criança na brincadeira usa a sua capacidade, né, de separar significado do objeto sem saber o que está fazendo. Tá? Então, segundo Vygotsky, né, a criança então, ela tem essa capacidade de separar e de dar significado aos objetos, mesmo sem saber, né, muito bem o que ela está fazendo, mas ela vai criando significado para as coisas. É o processo, então, de simbolização que permite que a criança entre no jogo dos papéis sociais, né, do que ela quer ser, do que o outro também almeja, interpretando o papel do adulto. Repensando, né, compensar os conflitos que surgem nas suas relações cotidianas.
Então, gente, é através do brincar que a criança demonstra, né, o que ela vive, é através do brincar que ela cria, que ela é o que ela quiser, né? Então, se ela está sendo reprimida, se ela está sendo, enfim, né, passando por situações aí a qual, né, não deveriam, né? É através do brincar que ela extravasa, que ela consegue, né, chegar aí no seu eixo. É comum, então, ó, que as crianças busquem na brincadeira diminuir a tensão estabelecida pelo controle dos adultos, liderando-as mediante uma satisfação indireta no ato de brincar. A criança adquire um poder que não pode lhe ser conferido na vida real. É o que eu já falava para vocês. A criança vive nesse mundo de regras, né? Ela vive nesse poder do adulto. Ela não tem muita, né, por onde correr, né? O adulto impõe aí os limites, as regras. E é importante que se tenha isso para a criança aprender, né? E a gente ter essa mediação com a criança. Mas é na brincadeira, gente, que ele extravasa, que ele consegue fazer o que ele quiser, né? E ele consegue ter essa satisfação, tá bom? Mais uma vez do brincar, né? Ó, do ponto de vista pedagógico, então, o brincar, mais especificamente o jogo simbólico, né? Que é você imaginar, você criar e você ser o que quiser, possibilita a criança assimilar o mundo como pode ou como ela deseja. É através desse jogo simbólico, né? Que ela cria comparação, aumenta o repertório linguístico, cria conversões e regras, tá? Onde, né, para o funcionamento da casa, da escola, né, do que ela vive. E ao fantasiar, ela pensa ou inventa a realidade, né, na tentativa de elaborar uma teoria para explicar as questões que o cotidiano lhe impõe. Tá? Então, gente, é através da brincadeira que a criança consegue extravasar, né, que ela consegue relaxar também dessa opressão, né, dessa pressão aí que os adultos possuem aí, né, quanto às ações das crianças. Elas não podem fazer tudo, né? Porém, é através do brincar que elas acabam podendo, né? No brincar eu posso ser quem eu quiser. E aí isso vai controlando essa ansiedade, essa repressão que eles acabam sentindo dos adultos. Tudo bem, gente? Tudo bom. Eu trouxe um vídeo. Ó, só pra gente fechar, eu trouxe um videozinho onde o Henrique tá brincando aqui com a prima dele e eles estão imaginando que eles estão num barco, sabe? Eu achei tão gostoso, eu falei, deixa eu compartilhar com o pessoal. Deixa eu ver se eu tô com o som aqui do computador para vocês assistirem. Vocês estão conseguindo ver a imagem deles? O slide? Uhum. Vou tirar o meu som, tá? O que vocês estão fazendo? Olha! Super velocidade? Ah! Deu para vocês ouvirem? Deu. Eu achei tão engraçadinho, porque eles estavam brincando de barco, né? Eles estavam em cima dessa mesa de sinuca aí. E virou o barco deles. E aí eles ficaram com super velocidade, né? Que é coisa que a gente não deixa, né? Criança ter super velocidade. Mas Magia, só... Oi, Denise. magia de ser criança. É muito bom, né? Mas foi só pra gente fechar aí a aula de hoje
para a gente ter esse olhar, né, para brincar. Eu tenho certeza que no decorrer de todas as aulas que vocês já tiveram aí dessa disciplina, vocês puderam analisar bastante aí assuntos sobre a ludicidade, né? Mas o ato de brincar, ele é precioso e a gente não pode tirar isso das crianças, viu, gente? E é isso que eu queria passar para vocês hoje. Vocês vão ter aula na próxima semana, só tem mais 2 semanas de aula, viu, gente? Tá acabando aí. Estamos no fim do semestre. Eu vou parar a gravação aqui. E aí eu vou fazer assim.